Então, amigos, foi notícia na mídia jurídica que um advogado foi condenado como litigante de má-fé na Justiça do Trabalho a pagar R$ 81 mil porque supostamente ele teria sido ofensivo com a juíza, com a advogada da parte contrária e com a advogada da reclamada. Não falha a memória, era o advogado do reclamante que teria sido grosseiro além da conta, tá? Eu não li o processo para falar se o que eu acho do caso ou não. Não vi a audiência, que supostamente está gravada também. Mas eu queria analisar algumas partes do que eu posso falar com base na lei, o que a lei fala. Primeiro que assim, uma coisa que me causa um pouco de espécie é o fato de que é uma reiteração muito grande no despacho, condenando o advogado como litigante de má-fé na ata da audiência, o fato da juíza ser mulher, da advogada também ser mulher, da preposta também ser mulher. Litigância de má-fé é litigância de má-fé, não importa se é praticada contra homem ou contra mulher. R$ 81 mil de indenização por litigância de má-fé, gente, esse é um valor que não se aplica a erro médico. Não se aplica a erro médico esse grau de indenização por um dano processual. Me parece um pouco exagerado. Me parece que tem um quê de político na decisão do judiciário, tá? Me parece não, é exagerado. R$ 81 mil, sendo que o Código de Processo Civil fala que quando não houver um parâmetro claro para ser definido, ou se o valor da causa for muito alto, o juiz, ao invés de fixar, ou muito baixo também, o juiz, ao invés de fixar em porcentagem, o juiz pode fixar em até 10 vezes o salário mínimo. Então a gente está falando de 81 mil para R$ 13 mil. E segundo lugar, daí assim, é totalmente inapropriada a condenação do advogado como litigante de má-fé. Totalmente inapropriada. O Código de Processo Civil estabelece nos artigos 79 a 81 que quem responde por litigância de má-fé é o cliente, tá? Então, assim, você nomeia alguém para ser seu advogado. O seu advogado faz uma bobagem, xinga alguém, aparece bêbado na audiência, qualquer coisa assim, quem vai responder pelo ato praticado financeiramente é você, cliente. O nome disso chama-se culpa in eligendo, tá? Você que não foi cauteloso o suficiente para contratar um advogado. Obviamente que você, cliente, terá direito de regresso, quer dizer, o juiz vai te condenar a uma indenização, tá? Como litigante de má-fé, e você vai poder acionar seu advogado na justiça. Então não cabe a condenação do advogado como litigante de má-fé. Não cabe essa condenação do advogado, porque isso na verdade, nada mais é do que se garantir uma prerrogativa da advocacia. Se eu começar a entrar em audiência com medo de sair devedor de R$ 100 mil, e às vezes é necessário, eu não sei no caso concreto, mas às vezes é necessário que na audiência o advogado se exalte um pouco, tá? Não sei o caso concreto, o que aconteceu, tá? Mas não é incomum, eu já me exaltei em audiência, eu já tive que ser mais incisivo com as partes, com juízes, com desembargadores até, homens e mulheres, de forma indistinta, tá? Então, assim, às vezes é necessário que isso aconteça. Agora, se eu entrar numa audiência com medo de sair dela condenado a R$ 100 mil, acabou a advocacia, meus amigos. Acabou a advocacia. Porque advogar, eu estava falando outro dia até com o doutor Márcio, né? Advogar é falar por advocare. Se eu tiver medo de falar por, fica complicado a minha atuação. Então, esse ponto, a meu ver, é totalmente errado. Pouco importa o sexo, opção sexual, condição sexual, raça, tanto faz de quem foi ofendido. Quem responde é o cliente. Sim, o advogado poderá responder, se for o caso,
perante o Tribunal de Ética da Ordem. Daí sim, ele pode responder no Tribunal de Ética da Ordem, tanto por uma representação enviada pelo magistrado ou pelas partes, ou até mesmo pelo cliente, que talvez não fique satisfeito de ter que pagar R$90 mil, R$81 mil de indenização pelo excesso praticado pelo seu advogado. Agora, o que eu falo sobre tudo isso que está acontecendo, e principalmente hoje, meus amigos, a gente sabe que nós estamos num momento da sociedade onde as pessoas querem vingança umas das outras, onde as pessoas querem buscar pequenos erros para transformar aqueles pequenos erros num pretexto para se destruir a vida de alguém. Então, meus amigos, e o CPC prevê isso de forma literal, tá? Vai fazer uma audiência, eu já fazia isso até mesmo antes do novo CPC, vai fazer uma audiência, eu sei que o sistema é gravado pelas mídias do TJ, do TRT da segunda região, dos TRTs todos do país, dos TJs todos do país, mas você vai fazer uma audiência hoje, virtual ou presencial, por favor, meu amigo, grave esta audiência. Grave você esta audiência. Eu já passei por uma situação uma vez de uma audiência trabalhista e foi ali que eu aprendi na minha vida a começar a gravar audiências antes mesmo do novo CPC, onde uma ata de audiência foi editada. Acabou a audiência, eram 30 páginas de ata de audiência, uma audiência que demorou 5 horas e eu confiei que ninguém iria alterar o conteúdo daquela ata. E foi alterado. Até hoje, não sei se por dolo ou se por culpa, mas foi alterado. E um não que se olvidou, que se esqueceu de colocar no texto, fez toda a diferença na vida do meu cliente, que foi condenado a pagar uma indenização muito alta, muito alta. Um dia eu faço um vídeo específico para contar essa história, tá? Por conta disso eu aprendi que se grava a audiência, ponto final. Ah, Papini, mas o sistema grava. Posso falar uma coisa? Um profissional bom de edição consegue editar uma audiência de forma que você nem percebe que ela foi auditada, salvo se tiver uma perícia. Faz algum tempo eu gravei um curso sobre processo civil para uma empresa e tinha um cara fera de edição. Nessa empresa. Gente, eu assistia minhas aulas, sabe aquelas pequenas gaguejadas que te dá em algum momento? Não aparecia aquilo. Eu peguei e eu vi minhas aulas, eu pensei o seguinte, olha, eu lembro que o melhor professor que eu já vi até hoje, em termos de didática, não apenas de conhecimento jurídico, mas em termos de didática, o melhor professor de direito que eu tive até hoje chama-se Antônio Carlos Marcato, né? A didática dele, assim, é primorosa. Gente, eu vi minha aula editada, eu peguei e falei, olha, eu sou tão bom quanto Antônio Carlos Marcato. Por quê? E eu não conseguia perceber, eu não conseguia localizar os pontos aonde o profissional de edição havia feito a edição. É claro, se você submeter o vídeo a uma perícia, vai aparecer, o perito vai saber identificar, tá? Então, por favor, amigo, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, onde tudo é ofensa racial, de gênero, não sei do que, todo mundo se ofende com tudo, todo mundo se ofende por tudo e por nada, está se criando cada vez mais a moda de se condenar o advogado pela atuação em defesa do seu cliente. Por favor, meus amigos, entrem numa audiência e gravem com seus meios, com seus recursos, a audiência. Eu faço isso em todas as audiências e todas as sustentações orais do meu escritório. Se você não faz ainda, você tá comendo mosca, tá legal? Quem tá te dando esse conselho é um cara que já sofreu na pele e perdeu um cliente por não ter tomado o cuidado de gravar uma audiência. Tá legal? Abraço a todos, bom dia.